Olá pessoal, meu nome é Gleison, eu sou engenheiro químico formado aqui na Alemanha e nesse vídeo vou mostrar para vocês como calcular a viabilidade econômica de um biodigestor com tecnologia alemã. Vocês podem ter mais detalhes sobre biodigestores, assim como qualquer outro tipo de tratamento de resíduos sólidos, acessando o site www.trsolidos.com. Você pode entrar em contato comigo através de e-mail, está aqui o meu e-mail, gleison75@gmail.com, ou por telefone, quando eu estou na Alemanha, 49-179-21-964, ou quando eu estou no Brasil, 005591 8050 1452. Normalmente eu estou na Alemanha e só estou no Brasil a trabalho. Um biodigestor nada mais é do que uma central com a tecnologia necessária para acelerar a decomposição da matéria orgânica. Existem vários tipos de matéria orgânica que podem ser usadas aí, praticamente toda ela. E aqui nós vamos citar o milho, os resíduos sólidos orgânicos, que são restos de comidas, de centros de cidades, de restaurantes, mas também na agricultura encontramos a soja, cana-de-açúcar, tem mandioca e assim por diante. Todos esses produtos geram resíduos e esses resíduos podem ser reaproveitados em biodigestores. Um biodigestor vai acelerar o processo de fermentação da matéria orgânica e no final vai gerar praticamente dois produtos. Um é o biogás, que é composto basicamente de metano e gás carbônico, e o outro é o biofertilizante. O biofertilizante pode ser usado para agricultura, né? E já o biogás pode ser usado de duas maneiras, ou como fonte de calor para algum processo industrial, através da sua queima, ou se eu queimar esse biogás dentro de motores para geração de energia elétrica. Então vamos olhar essa figura e ver como funciona de uma maneira bem básica, como funciona uma central de biogás, comumente chamado de biodigestor. Antes disso, aqui em cima você tem um modelo de um biodigestor construído na Alemanha. Aqui estão os fermentadores, o motor, e aqui está a sala onde tem todo o material de automoção, né? E aqui atrás tem um depósito do resíduo do biodigestor, que é o biofertilizante. O princípio é assim: um trator coloca a matéria orgânica aqui dentro desse recipiente. Essa matéria orgânica então é coletada e jogada aqui dentro dos fermentadores. Nessa figura temos dois fermentadores que funcionam em série, vai daqui para lá. Aqui é gerado então o biogás e o biofertilizante. O biofertilizante segue por esse caminho e vai ser usado na agricultura como adubo orgânico, também comumente chamado de biofertilizante. Já o biogás pode seguir dois caminhos. O primeiro, ele passa por uma purificação e depois vai ser usado para veículos e também como fonte de calor através da sua queima para processos industriais. Pode ser também engarrafado e vendido separadamente em garrafas, né, botijões. A outra maneira, eu pego esse biogás e jogo aqui dentro do gerador, melhor dizendo, dentro de um motor que está acoplado a um gerador, e dentro do motor ele sofre uma queima como um automóvel normal, e essa queima vai rotacionar aqui um eixo que vai mantê-lo a uma rotação constante, e essa rotação gera então a energia elétrica. Esse motor, durante seu funcionamento, ele gera uma determinada quantidade de calor e precisa ser resfriado. Então, através de trocadores de calor, é retirado o calor desse motor, né, para manter o perfeito funcionamento dele. Esse calor depois pode ser usado para aquecer a biomassa dos fermentadores, mas também em casas, pode se tornar um produto de venda. É muito importante a automação desse processo, e basicamente os biodigestores do Brasil e da Alemanha, ou seja, os biodigestores usados no Brasil, chamados de biodigestores indianos, e o que a gente vê aqui comumente na Alemanha, que eu estou chamando primeiramente de biodigestor alemão, porém não significa que seja alemão, é que o biodigestor
encontrado aqui na Alemanha, ele é completamente automatizado. Vamos entender como funciona basicamente essa automatização. No Brasil, a gente tem a automatização na hora que vai fornecer energia elétrica à rede elétrica onde esse biodigestor está acoplado aí. Então, para fornecer essa energia, precisa existir uma sincronia de rede. E a automação serve basicamente para fazer essa sincronia de rede. Toda a função bacteriana aqui no Brasil, ela não é automatizada. Se a gente analisar direito, aqui existem bactérias que precisam de um ambiente favorável para produzir o biogás de maneira eficiente. E aí é que se difere o biodigestor alemão do biodigestor encontrado no Brasil. Começamos aqui pela quantidade de biomassa que vai entrar no fermentador. É muito importante controlar isso, porque essa quantidade de biogás gerado aqui, ela precisa ser constante para manter a rotação do motor constante. E com isso, não causar conflitos aqui de frequência entre o gerador elétrico e a rede onde ele vai ser fornecido, onde a energia vai ser fornecida. Então, o sistema automatizado recolhe por ele mesmo a biomassa necessária que ele precisa para manter aquele biogás, a geração daquele biogás constante. Aqui dentro do fermentador existem mais outras 3 variáveis que precisam ser controladas. A temperatura ideal para as bactérias trabalharem, o controle de acidez, o pH ideal, e também a homogeneidade da biomassa. Então, é basicamente essa a diferença entre um biodigestor usado no Brasil e alemão. Existe, claro, a diferença de preço em relação a isso, pelo fato do biodigestor brasileiro economizar dinheiro por não ter automação, porém, o biodigestor alemão ele consegue uma eficiência muitas vezes entre 3 até 6 vezes maior do que um biodigestor brasileiro. Então, no cálculo de viabilidade, é necessário levar em consideração todas essas variáveis aí que vão dizer o que realmente é barato e o que é mais lucrativo. Se você quiser ver mais detalhes sobre o funcionamento técnico do biodigestor, entre na página www.trsólidos.com. O biodigestor muitas vezes é associado à comercialização de energia elétrica. Porém, diferente de uma termoelétrica ou uma usina a gás ou uma hidrelétrica, além da venda de energia elétrica, você também tem outros produtos que você pode vender com biodigestor, que são aqui citados a venda de biogás ou do próprio metano, a venda de biofertilizante e também a venda de créditos de carbono. Então vamos falar agora um por um como isso funciona. O primeiro é a venda de biogás ou metano. Lembrando que o biogás é formado basicamente por metano e gás carbônico. Eu posso então separar os dois e vender o metano puro. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é, na cidade onde esse biodigestor vai ser implantado, quanto custa o metro cúbico de biogás ou o metro cúbico de metano. É claro que o metro cúbico de biogás vai ser mais barato do que o metro cúbico do metano, porque o metano é que tem o poder calorífico, é lá que está concentrado a energia que a gente precisa para fazer aquecimento ou para queimar em motores elétricos. Motores que vão fazer a geração de energia elétrica. O segundo produto, que já vem do biogás, é a venda de energia elétrica propriamente dita. Você pode pegar esse biogás, não precisa ser tratado para transformar em metano, pode ser, mas não precisa, e coloca ele diretamente dentro de um motor para ser queimado, e aí você vai ter a geração de energia elétrica quando esse motor está acoplado a um gerador elétrico. Então, muito importante para entender é que existem pelo menos três maneiras de se vender essa energia elétrica. A primeira é a venda para um leilão através da página da ANEEL, mais precisamente dizendo da EPE, né? Lá você vai estar informado. Como é que funciona isso? O setor elétrico tem uma regulamentação específica e para você vender energia elétrica você tem que se cadastrar lá na ANEEL.
Vou mostrar para você como funciona. Você vem aqui na página da ANEEL, tá? E aqui você vai ver que a ANEEL tem como missão, a missão da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Ou seja, é a ANEEL que vai fazer toda a regulamentação do setor. Você precisa se cadastrar, você precisa falar que quer vender energia elétrica, a base de quê, como é que é feita essa comercialização. Para você ter uma noção sobre preços na hora que você se decidir a vender energia elétrica, você tem que ter claro em mente a matéria-prima que você está usando para produzir aquela energia elétrica, e dependendo disso, essa matéria-prima vai ter um preço específico. Para saber mais sobre esse preço, nada melhor do que visitar aqui os leilões que são divulgados pela empresa de pesquisa energética, a EPE. Então, esses leilões aqui está sendo anunciado tanto os novos como os mais antigos, tá? Por exemplo, temos vários tipos de leilões. Aqui também eles se explicam. Tem o leilão de reserva, tem o leilão A3, o A5, certo? O A1. E aqui você pode ver a energia comercializada por cada um desses leilões. Então vamos ver a energia aqui de um leilão passado, porque os novos ainda não têm preços ainda definidos, né? Deixa eu tentar conseguir aqui, está difícil. Não é esse, nem esse. Quando eu passo para baixo, ele... Vamos tentar assim. Esse aqui. Quer dizer que não é tão fácil acertar. Mas agora eu acho que eu peguei. Então, vamos lá num leilão passado. E aqui ele vai mostrar todas as notícias desse leilão, né? Como foi desde a abertura, aqui está todas as notícias, desde a abertura do edital até o preço que for vendido. Nos interessa agora saber a que preço foram vendidos, aprovados editais, leilão, reserva acontecerão no dia. Tá aqui, projeto da térmica, revisão. Contrato, esse aqui, leilão de energia para 2014, contrato 51 usinas, somando 2.744 megawatts. Quando vocês verem aqui um artigo desse, então clique em cima, que aqui está o resumo do que foi o leilão, né? Então aqui eles falam que é o preço médio da energia que foi vendida. Normalmente eles falam aqui na frente, dessa vez não estão falando, mas a gente pode ter mais informações clicando aqui. E aqui ele fala o preço. Realizado nessa quarta-feira através da internet, a licitação obteve um preço médio de R$ 102,07 por megawatt-hora. Certo? Então, cada central tem uma capacidade de gerar tantos megawatts-hora por mês. E aí você calcula, cada megawatt desse vale R$ 102,07. E aí aqui ele tem a descrição. Vocês veem aqui a eólica, a potência instalada que foi vendida. Você vê que a maior parte foi de eólica. A menor parte foi de energia da biomassa. Vale ressaltar que essa biomassa, quando se fala no Brasil em biomassa, se fala quase que na sua totalidade a queima de cana para geração de energia, né? Eles também tratam isso como biomassa. Então, o preço médio da energia para biomassa foi de R$ 102,41 por megawatt-hora. Você vê que a eólica é um pouco mais barata, né? E a gás natural 103,26. Tá? Isso é para você ter um preço, saber mais ou menos quanto custa a energia se você quiser vender. As vantagens de se vender para o Estado é que você faz contratos de 15 anos, e com um contrato de 15 anos fica muito mais fácil você negociar com o banco e para o financiamento de uma central, seja que preço ela for, certo? O banco quer saber que você tem como pagar aquela dívida, então nada melhor do que contratos de garantia de vendas. Uma outra forma bom, só para terminar, essa venda aqui, então você vende para uma empresa, estatal ou não, e essa empresa vai comercializar. É claro que ele está comprando de você a 10 centavos
de real por kWh, mas ele lá na frente vai vender a partir de 30 centavos, chegando até R$1,50, dependendo do horário em que essa energia for comercializada. Tá? Então o ganho dele, ele ganha praticamente em cima de você. Você é o gerador e ele é o operador e distribuidor. A outra maneira é você fazer uma venda direta ao consumidor. Como funciona isso? Você vê lá no site da ANEEL, que lá tem toda a regulamentação e tem também os papéis que você precisa fazer para se habilitar a vender diretamente para o consumidor, evitando aí, no caso, o atravessador. Nesse caso, você consegue, então, vender a energia para um preço muito mais em conta, levando em conta aqui que o consumidor ele paga, de qualquer maneira, em média, talvez 60 centavos por kWh, ou seja, 6 vezes mais do que aquilo que você venderia para o governo. A burocracia é também menor quando você vende diretamente para o consumidor. E a outra forma, mais viável ainda, é quando você precisa, você constrói um biodigestor para atender às suas próprias necessidades. Vou dar um exemplo rápido. Digamos que você tenha um matadouro, e nesse matadouro tem a linha verde com uma produção muito grande de biomassa, né? E você tem que pagar para se livrar dessa biomassa, porque segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, você é responsabilizado por esse resíduo. Então você paga pelo resíduo e também você paga muito caro por energia elétrica. Aí o biodigestor se encaixa com uma perfeição tremenda, porque você pega essa biomassa, que ela é muito boa para um biodigestor, e acelera a decomposição dela e produz energia elétrica, economiza o dinheiro que você estava gastando para se livrar dos resíduos e economiza o dinheiro de consumo de energia elétrica. Então, a viabilidade econômica dessa central é muito maior do que uma construída para vender energia elétrica e biofertilizante. O outro produto é a venda de biofertilizante. Esse biofertilizante é composto basicamente de fósforo, nitrogênio e potássio, portanto muito bom para ser usado na agricultura. É um pouco complicado falar sobre o preço da tonelada de biofertilizante, porque, em primeiro lugar, depende da concentração de massa seca, que a gente fala, né? Que é a parte orgânica, que é realmente onde estão esses nutrientes aí. Então, se for esse biofertilizante geralmente é vendido em fase líquida, e se for uma quantidade de massa muito pequena e muito mais água do que matéria orgânica, esse biofertilizante, claro, ele vai ter um valor menor. Se for, digamos, uma proporção de 50% água, 50% biofertilizante, aí ele já é mais caro. Eu procurei na internet os preços no Brasil e não encontrei assim específico, levando em consideração isso. Ele só falava assim, biofertilizante custa tanto. E essa informação ainda é muito vaga, porque a gente não sabe a quantidade de matéria orgânica que tem ali dentro daquela concentração. É preciso saber isso para ter uma noção de preço real, né? Eu encontrei preços variando em torno de R$600 a R$1.000 por tonelada. O outro produto que a gente pode vender com biodigestor é o crédito de carbono. O funcionamento do crédito de carbono eu tenho explicado em outro vídeo, mas basicamente aqui você vai ter uma certa quantidade de dinheiro por tonelada de gás carbônico que você evitar que vá para a natureza. Ou evitando que outros elementos, outras moléculas, como no caso o metano, vão para a atmosfera, e já que ele é 21 vezes pior do que o gás carbônico, quando você queima ele e transforma em uma molécula de gás carbônico, você tem aí 20 créditos de carbono, né? Então esse crédito funciona por tonelada, então se paga normalmente algo em torno de R$25 por tonelada de gás carbônico que você evita de ir para a natureza, no caso. A questão aqui é você encontrar essas agências que já fazem esse tipo de trabalho. É um trabalho que exige mão de obra qualificada, especializada. Você pode também fazer por conta própria, mas eu acho que a partir do momento que você tenha já a preocupação de fazer um biodigestor, de construir ou pagar uma empresa, controlar a construção,
Então isso é uma dor de cabeça a mais. Talvez na primeira central você faça uma parceria com uma agência qualquer, onde eles ganhem talvez um percentual aí em cima das vendas do crédito de carbono, e daí eles fazem de uma maneira mais eficiente. Até porque, se tudo der certo, o processo dura algo em torno de 1 ano. Então só a partir de 1 ano é que você vai começar a ver o primeiro resultado da venda de crédito de carbono. O porém é a questão: vale a pena ou não esperar isso tudo? Eu já vi empreendimentos em que o empreendedor pagou todo o projeto dele somente com venda de crédito de carbono em um período de 3 anos. Estou falando aqui de um investimento de 5 milhões de reais. Tá? Então é válido, vale a pena, mas é um processo demorado. Depois que você entende o funcionamento do biodigestor e já identificou seus principais produtos, agora vamos ver quais são os clientes em potencial. Praticamente você tem clientes em potencial em quase todos os setores de produção. A gente vai começar pela agricultura, onde a gente tem produtos aí como soja, milho, cana-de-açúcar, que geram na sua produção resíduo em grande quantidade, a mandioca, também o caju. E pelo fato de todas as pessoas, as empresas agora serem responsabilizadas pela sua produção de resíduos, eles precisam dar uma solução para isso. Então eles são os primeiros clientes aí quando a gente fala de biodigestores. Existem soluções, vou falar aqui do milho, em que já há um aproveitamento consideravelmente bom no Brasil. A partir do momento que eles cortam a planta toda, tiram a espiga do milho e pegam o resto da planta, jogam em cima da terra para evitar a erosão da terra, né, e também alimentar a terra ali. Mas se a gente for olhar mesmo o que acontece na verdade, é que aquela matéria orgânica que está sendo jogada em cima da terra, ela vai sofrer ali a decomposição dela também, liberando também gases que nesse caso não estão sendo aproveitados. E depois que os gases saírem, é que a gente vai ter ali o biofertilizante. Você pode atravessar esse processo e pegar esse resto da planta sem a espiga do milho, não precisa da espiga do milho, só a planta mesmo, e jogar essa planta dentro do biodigestor para aproveitar aquele gás que está saindo para a natureza lá na tua, ganhar crédito de carbono através disso, produzir biogás de uma maneira eficiente, vender energia elétrica, e mesmo assim no final você vai ter ali aquele biofertilizante à disposição que você vai poder jogar lá na frente para evitar a erosão e também para ajudar na composição química da terra, né? Preparando a terra para ficar melhor para a próxima plantação. O mesmo se aplica a qualquer outro produto da agricultura, onde há uma grande geração de resíduos orgânicos. Algumas pessoas vão pensar que isso não seja viável pelo fato de não conhecer essas tecnologias no Brasil, mas aqui na Alemanha nós trabalhamos com tecnologias que podem, por exemplo, dissolver ou quebrar as moléculas de celulose, que, ao que tudo indica, pelo que eu tenho acompanhado na mídia, é uma das grandes dificuldades. Mas eu vou aliviar os pesquisadores. Aqui na Alemanha a gente trabalha com as bactérias bovinas, que são especialistas na quebra dessa celulose, e elas vão quebrar essa celulose, fazendo com que a gente tenha um potencial maior de geração de biogás através dessas moléculas de celulose, que são muitas, dependendo da biomassa usada. O detalhe é que não é qualquer construção que vai fazer um bom aproveitamento dessas bactérias aí dos ruminantes. É preciso um desenho específico para que essa solução dessa forma dê certo. Se somente colocar ela lá dentro, muito provavelmente essas bactérias não vão sobreviver, e se sobreviver não vão se multiplicar de uma forma efetiva, vão morrer com o tempo. Tá? Então, outros clientes são, no caso, a pecuária, que já citamos aí exemplo de matadouros, mas também lá onde tem gado de engorda, onde se fazem coleta ali do esterco bovino, e esse esterco pode ser usado também em biodigestores. Mais comum no Brasil, a criação de animais como porcos e aves, eles também têm esse esterco que pode ser aproveitado.
Uma coisa não tão comum no Brasil é no caso das cidades, para usar biodigestores para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos, ou seja, você faz a coleta dos lixos das feiras municipais, do lixo doméstico, somente o orgânico, né? E também de restaurantes, tem óleo também pode ser usado no biodigestor, e também resíduos sólidos orgânicos, e pode ganhar dinheiro com essa coleta e também pegar todo esse material orgânico, jogar dentro de uma central de biogás para venda de energia elétrica e produção de biogás. Um outro ponto nas cidades é o tratamento de esgoto, que a gente sabe, naqueles bueiros há uma geração de biogás, e se essa geração não for controlada, corre risco de explosões, como nós já vimos em algumas cidades. A última que eu lembro é o Rio de Janeiro. E, claro, fazer o aproveitamento das bactérias que já estão lá fazendo a digestão. Esse biogás só é gerado porque existem bactérias dentro ali do sistema de esgoto que está fazendo a digestão da matéria orgânica lá dentro, certo? E o outro ponto, um cliente em potencial, é o governo, que muitas vezes o governo federal, estadual, eles possuem programa de incentivo à agricultura familiar, e essa agricultura familiar também gera resíduos orgânicos em diferentes quantidades, como normalmente tende a ser uma quantidade menor, então constrói-se um biodigestor menor e faz dessa agricultura familiar um projeto autossustentável energeticamente. Se você tem resíduo suficiente, digamos, de mandioca, pode fazer isso isolado, certo? Com resíduo você vai produzir energia, e com essa energia você vai poder adquirir maquinário e vai produzir de uma maneira mais eficiente todos os produtos ali que você está tendo, seja criação de porco, de gado, produção de milho, todas essas criações e produções de uma maneira harmoniosa, fazendo com que o resíduo de todas elas, combinado, sejam utilizados através de um biodigestor. Isso aqui na Alemanha a gente chama de fazendeiro moderno. É o empreendedor normalmente um jovem, que em vez de investir em bolsa de valores, alguma coisa, investe em um projeto fechado desse, que é um projeto de uma fazenda moderna, certo? E outras formas que a gente não vai falar aqui. Vamos falar só as principais que a gente está vendo no momento. Muito importante na hora de se investir em um biodigestor é o controle de saídas, o controle de gastos. Quais são os gastos que a gente tem aí, quais são as maneiras que a gente vai investir. É muito importante ter isso também, levar isso em consideração. Primeira coisa, nós temos que ter em mente aqui o custo da central. Esse custo da central, ela depende em primeiro lugar, da quantidade de biomassa que eu tenho à disposição e da potência elétrica que eu vou alcançar em função da quantidade de biomassa. Essa potência elétrica depende também da eficiência da central, certo? Então, o custo dessa central, em alguns outros exemplos, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aplicados, como a gente calcula o preço de uma central aqui na Alemanha. E na hora que eu calcular esse preço, a gente vai ter uma base de preço daquilo que funciona aqui na Alemanha. Porque eu já não faço diretamente no Brasil? Porque eu ainda não encontrei esse tipo de tecnologia no Brasil, ao menos assim de uma forma estabilizada. Até agora eu só vejo essa tecnologia na Alemanha. Ou seja, a gente só vai saber mesmo na verdade quanto custa no Brasil quando construir uma central dessa no Brasil. Aí a gente pode ter acesso aos dados, ou mesmo se a gente mesmo projetar essa central em parceria com alguma empresa que esteja interessada. Então, primeiramente, o preço é na Alemanha. De acordo com as pesquisas que nós fizemos aqui, nós já vimos que dá para baratear essa central, uma mesma central construída na Alemanha e dessa mesma central construída no Brasil, a gente vai baratear ela algo em torno de 30% do valor que é conhecido aqui na Alemanha. Então, quando a gente usar lá na frente alguns exemplos, eu vou dar um abatimento aí de 30% e dizer que esse seria mais ou menos o preço que a gente consegue no Brasil. Isso se dá porque nós conseguimos identificar alguns fabricantes de motores e geradores elétricos
e dessa forma a gente não precisa levar os componentes daqui da Alemanha, que são mais caros, para o Brasil, certo? E compra já esses componentes aí no Brasil. Quanto mais componentes a gente achar no Brasil, mais barato vai ficando esse biodigestor. Porém, a gente não pode abrir mão da automação, que é o processo que vai controlar a eficiência desse biodigestor. Uma outra questão quais são os modelos mais viáveis. Na hora que existir um projeto, um potencial cliente, a gente precisa estudar todo o cenário que aquele cliente está envolvido, quais são os interesses dele. Se esse cliente só quer comprar biomassa para vender energia elétrica, ou se ele quer comprar biomassa para vender gás ou biofertilizante. Então todo o cenário tem que ser estudado, certo? Aí a gente vai ver, por exemplo, como a gente consegue aproveitar o biogás na produção. Nossa intenção vai ser sempre baratear o investimento inicial. Então, se a gente aproveita o biogás na produção, a gente deixa de comprar, talvez deixe de comprar um motor e um gerador elétrico, que corresponde a algo em torno de 45% do valor da central. Se a gente deixa de comprar isso, fica mais barato o investimento em si. Eu vou produzir o gás e o gás é usado completamente, por exemplo, na secagem de madeira, na fabricação de farinha, de mandioca e assim por diante. Todo o processo onde eu precisar de calor. Depois eu vou ver como é que a gente faz para vender ou então aproveitar o biofertilizante, o adubo orgânico que sai de lá. Se o cliente se ele é um agricultor, então, claro, para ele já vai economizar ali o biofertilizante. E tudo isso entra nos cálculos aí de viabilidade. Quanto ele economiza, não só quanto ele ganha, mas também quanto ele economiza. É assim que a gente vai saber se é viável. Certo? Se eu não puder aproveitar na fazenda dele, talvez ele possa vender para alguém que precise desse biofertilizante. A quanto sai aí a tonelada do biofertilizante? Qual a concentração? O que tem lá dentro? E aí a gente vai calcular isso. E a outra maneira é a gente pegar também a fazer parcerias para que se encarreguem de fazer a venda de crédito de carbono, pelo fator tempo. Se a gente se preocupar com isso também, é uma burocracia específica e é melhor entregar então para agências qualificadas que agilizam, já tem alguns contatos e fazem essa venda de carbono até um processo mais rápido. Uma outra questão fundamental para os custos da central, que deve ser levado em consideração, é a garantia da venda dos produtos entre 15 e 20 anos. Né? Então é isso que vai mostrar para o banco que eu vou ter o retorno para pagar aquele financiamento. Aí eu parto para o financiamento. No financiamento eu vou pensar qual a quantidade que eu posso investir do meu próprio bolso. E quanto mais eu investir do meu próprio bolso, menos juros eu vou pagar. Porém, não é aconselhável também investir tudo completamente do próprio bolso. Investe o mínimo para tornar a central economicamente viável. Tá? E depois temos aí quais são os melhores fundos. Aqui temos várias empresas que se encarregam de analisar um empreendimento e a partir das características daquele empreendimento, elas apontam os fundos que são mais adequados para financiar aquele investimento. Temos aqui, eu já pesquisei alguns e vi no BNDES um grande fomentador aí de créditos para implantação de biodigestores. Também tem crédito local, às vezes o governo estadual dá um incentivo através de fundos e financiamentos com condições favoráveis. E o que é melhor, claro, são os fundos não remuneráveis. Vou dar um exemplo aqui da Amazônia. Lá nós temos o Fundo Amazônia, que ele financia, quer dizer, ele paga todo o projeto e a pessoa que está recebendo aquele projeto, ela não precisa pagar isso de volta. Isso acontece porque esse projeto tem características que vão proteger a natureza e o biodigestor está cheio delas. Primeiro, você trata o resíduo sólido orgânico das cidades, você está fazendo tratamento adequado, ambientalmente correto de resíduos sólidos orgânicos. Você faz o melhor aproveitamento da biomassa, seja ela do campo, da cidade, de qualquer canto que for. Evita muitas vezes que a natureza sofra poluição
por estar aproveitando essa biomassa, no caso dos matadores, se jogarem aquilo direto no rio, os conteúdos estomacais dos bois, mas também você contribui para a limpeza e a qualidade da água, quando você faz o tratamento da água acoplado com biodigestores. Por outro lado, você tem energia renovável. Você está evitando que o gás metano vá para a camada de ozônio. Certo? Então, são inúmeras as vantagens que um biodigestor oferece. E se vocês olharem lá no Fundo Amazônia, eles têm 4 categorias lá do fundo e o biodigestor se encaixa em todas elas. Mesmo o desenvolvimento de tecnologia sustentável, o biodigestor se encaixa em todas elas. Existe uma grande chance dos biodigestores serem completamente pagos por esses fundos não remuneráveis. Daí você tem que ver com as pessoas responsáveis que trabalham com esses fundos, quais as chances de implantar dessa forma. E claro, essa é a maneira mais viável que existe no universo, quando eu quero ser empreendedor e alguém paga todo o empreendimento para mim. Isso daí com certeza não precisa fazer cálculo de viabilidade, qualquer coisa que entrar aí vai ser lucro, né? Então, são essas basicamente os gastos e o que vocês têm que ficar de olho no financiamento. No final de tudo, é preciso que essa central, por mais bela, bonita que for, ela seja economicamente viável. E, na minha opinião, economicamente viável tem que ser a partir de agora. Ou seja, a partir de agora é quando a central entrar em funcionamento. Ela vai demorar um certo tempo para ser construída. Aqui na Alemanha, algo em torno de 1 mês e meio, independente da potência. Claro que existem centrais mais complexas, que são aquela que vocês veem no meu vídeo lá da Refood, aquela já é bem mais complexa, precisa de mais tempo. Se não me engano, aquela precisou de 8 meses. Mas na maior parte das vezes, biodigestores mais simples, eles precisam de 1 mês e meio, porque a construção é toda modular. E no Brasil, eu vou estimar que, devido a problemas de logística, a gente precisa de 6 meses. É uma estimativa minha, né? Então, depois que, claro, nesse período, enquanto ele está sendo construído, você só tem despesa. E a questão é que depois que essa central entrar em funcionamento, a entrada mensal tem que ser maior do que a saída mensal. Você tem custos, do custo do investimento, ou seja, as parcelas do financiamento que você tem que pagar. Você tem custo de operação, de manutenção, e tudo isso somado por mês tem que ser menor do que a renda que você ganha por mês. Normalmente, a gente se preocupa em fazer esse cálculo antes, que é para que o investidor não caia numa cilada. Então tem que estudar a melhor maneira possível que torne esse investimento viável. Nem todo investimento em biodigestor se torna viável, mas a maior parte deles sim, mais de 90% com certeza. Com tecnologias adequadas e eficientes. Tá? E depois de você fazer essa análise, tá, no mês que vem, eu vou ter tantos aí, por exemplo, eu fiz um cálculo agora há pouco de uma central de 200 kW, uma potência de 200 kW, em que naquela configuração a pessoa que quis investir naquele projeto, ela estava ali com um lucro mensal de R$25 mil por mês. Certo? Então é um valor considerável. Se você ter em consideração uma central dessa, custa algo em torno de R$1.200.000, certo? Então ela paga esse R$25 mil por mês, significa que ela pagou a prestação do financiamento e ainda sobraram mais R$25 mil por mês. Se você analisar, se você comprar um imóvel com valor de R$1 milhão, você, para ser parecido com o biodigestor, então esse imóvel teria que ser alugado a R$25 mil ao mês. Certo? Então essas comparações são interessantes, porque para você ter em mente, né, sempre a quantidade de dinheiro que eu estou investindo e a quantidade de retorno para ver qual é o melhor investimento. Certo? Compare também com bolsa de valores, fundos e outros métodos aí de investimento.
E se você ficou interessado em investir em um biodigestor, ou se conhece alguém que talvez fosse interessante para ele investir em um biodigestor, né? Às vezes na sua cidade tem matadouros, tem o pessoal da agricultura, o pessoal da pecuária, e também a sua cidade com certeza vai ser preciso dar um fim ambientalmente adequado ao tratamento de resíduos sólidos orgânicos, onde muita gente pensa que só existe a compostagem. Podemos mostrar para vocês que através do biodigestor também é uma coisa muito viável. Eu vou estar fazendo outros cálculos, citando alguns exemplos de quanto custam essas centrais. Entre em contato comigo, a gente pode fazer uma parceria boa aí na sua cidade, ou no seu empreendimento, ou na sua empresa. Aqui na Alemanha sou eu, engenheiro químico, e mais um grupo de amigos que trabalhamos juntos também nessa área, desenvolvimento, concepção de biodigestores. E a gente pode mandar um formulário para você, e você vai colocar lá, preencher esse formulário, e você vai ter uma análise, uma pré-análise, digamos assim, de uma viabilidade econômica do projeto em questão, absolutamente gratuita. Você só vai baixar aquele formulário que eu vou colocar ainda na internet, brevemente vai estar aí. Vocês vão baixar, preencher, mandam para a gente, e a gente vai fazer um cálculo de viabilidade baseado no preço da Alemanha. E depois a gente vai fazer de uma maneira que, mesmo com esses dados, seja viável aqui na Alemanha. Quando a gente levar para o Brasil, ele vai ser mais viável ainda, que é por causa dos preços, né? Dos descontos que a gente consegue fazer aí no Brasil, construindo com material nacional. Então aí estão os meus contatos, meu e-mail e também meus telefones. Normalmente eu estou na Alemanha e você pode ligar para mim diretamente, ou você pode me mandar um e-mail já adiantando alguns detalhes do projeto. Estamos procurando parceria em todo o Brasil. Até agora temos parcerias com o estado da Bahia, o estado do Pará. E se você acha que existe um potencial grande de benefício para a sua cidade e ganho como investimento, entre em contato, estamos à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.